Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Manteiga. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical virtual. Infelizmente, como você bem sabe, não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas estamos fazendo isso através desse dispositivo. Eu gostaria de desafiá-lo nesta oportunidade a estudar a Palavra de Deus conosco. Neste ensejo, nós vamos estudar a lição de número 17 da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Esta lição tem por tema uma igreja perseverante e ousada. Esta lição está entre as páginas 83 e 86 da nossa revista. Antes de caminharmos, eu gostaria de ler um versículo desse capítulo que está indicado. Na verdade, são dois capítulos indicados como base para a nossa reflexão e na medida que estivermos estudando, vamos passear por esses dois capítulos. Mas eu gostaria de pensar um primeiro versículo para servir como uma espécie de pontapé inicial da nossa lição. E este versículo é exatamente o versículo de número 12 do capítulo de número 4 do livro de Atos. E a Bíblia nos diz assim, Atos 4, versículo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, será interessante para que você possa acompanhar a leitura. A palavra do nosso Deus nos diz assim: E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por que escolhi este versículo? Porque esta igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, esta igreja que, como vimos nas lições anteriores, tinha um compromisso de proclamar a palavra de Deus, era uma igreja que entendia que toda a sua mensagem convergia em Jesus. Isto significa dizer, como eu já mencionei em outras lições, e nesta de hoje não será diferente, vou retomar esse tema, era uma igreja cuja sua mensagem era cristocêntrica, ou seja, tudo permeava a caminhada desta igreja por meio de Cristo. Eu gostaria de fazer alguns destaques interessantes. Esta era uma mensagem, evidentemente, que de certa maneira se contrapunha ao judaísmo, que até então imperava. Vale ressaltar que o judaísmo havia se transformado àquela altura numa religiosidade legalista, o que significa dizer que os homens que detinham a responsabilidade de dirigir a religiosidade judaica eram homens que estavam mais preocupados com a letra da lei do que propriamente com a graça do evangelho. E isto, naturalmente, trouxe uma série de desconfortos para os apóstolos e para a igreja. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que esta igreja estava demarcando um terreno de uma forma realmente ousada, desafiadora. E por esta razão precisava ser, como o próprio tema de nossa lição indica, perseverante na sua proclamação. Há algumas coisas importantes que eu preciso destacar. Esta contraposição à religiosidade judaica estabeleceu uma linha tênue na trajetória da igreja, porque esta igreja primitiva agora estava sob suspeita, sob ameaça de ser literalmente destruída, embora nós saibamos que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas houve uma espécie de tentativa por parte do judaísmo de barrar o crescimento, o avanço do evangelho de Jesus Cristo que estava sendo pregado por estes apóstolos. E o capítulo de número 4, também o capítulo de número 5, trabalham a ideia de que a liderança judaica estava mais preocupada em fechar a boca dos apóstolos do que propriamente em ensinar os propósitos de Deus. E justamente por isso, por pelo menos 2 vezes, esses homens são literalmente presos à vista de todos os homens. E, evidentemente, esta temática que passa pela contraposição indica que os líderes judaicos estavam preocupados porque estavam perdendo sua autoridade junto ao povo e porque estavam extremamente incomodados com a mensagem que anunciava a ressurreição de Jesus Cristo. E isso era um problema para o judaísmo, que, diga-se de passagem, tentou, sob sua liderança, trabalhar para que
a mensagem da ressurreição de Jesus fosse literalmente abafada. Você vai se lembrar que no capítulo final do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que os líderes judaicos pagaram os soldados para que estes anunciassem que os discípulos foram ao sepulcro no qual Jesus estava sepultado e de madrugada roubaram este corpo. Como se isso fosse verdade, esta mensagem foi divulgada até o dia de hoje para todos os judeus. E é por isso que havia uma preocupação enorme. Na medida que os apóstolos, Pedro, João e os demais que estavam na liderança da igreja primitiva anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo, isso de certa maneira impactava diretamente a versão que eles estavam anunciando de que Jesus não havia ressuscitado coisa alguma. E na verdade nós sabemos, porque a própria palavra de Deus nos ensina isso, que ele de fato ressuscitou ao terceiro dia. Pois bem, esta igreja então começou a enfrentar uma série de perseguições. E é aí que entra a ideia que está estabelecida no tema desta lição. Esta igreja precisou estabelecer uma caminhada perseverante e obediente. Vamos então ao primeiro tópico desta lição. Em primeiro lugar, esta igreja que persevera e é ousada é uma igreja que assume o compromisso de ser literalmente obediente a Deus. Então esta igreja obedece a Deus. Este caminho da obediência é um caminho que passa por uma submissão direta ao comprometimento do Evangelho. Nós não podemos abrir mão de seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E este foi um ponto importante na mensagem dos apóstolos e, por que não dizer, de toda a igreja que estava sob sua liderança naqueles tempos primitivos, no primeiro século da era cristã. Eu gostaria de pensar algumas coisas importantes aqui. Esta lição mostra, especialmente com base no capítulo de número 4 e também no capítulo de número 5 do livro de Atos, que a igreja não está livre de passar por tempos difíceis, não mesmo. E os tempos difíceis, eles precisam ser encarados como verdadeiras oportunidades da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos semelhantes, evidentemente guardadas as devidas proporções, porque a dinâmica que se impunha sobre a igreja primitiva era uma dinâmica de perseguição. E a dinâmica que se impõe sobre nós neste tempo em especial não é propriamente isto. Esta pandemia não é propriamente uma perseguição exclusiva à igreja. Nós não podemos admitir esse conceito retrógrado. Mas precisamos entender que os tempos, guardadas as devidas proporções, eu repito, são tão desafiadores e difíceis quanto. E eu gostaria de destacar que nós precisamos entender, irmãos, que o caminho da obediência a Deus é o caminho que vai favorecer a nossa caminhada em tempos difíceis. E a Bíblia diz que estes homens que foram presos entenderam exatamente o que isso significava. Eu gosto dos versículos de número 32 e também 33 deste capítulo de número 4 do livro de Atos, porque eles mostram a coesão que havia, a unidade que havia no procedimento desta igreja, mesmo em tempos tão difíceis. Isso significa dizer que não havia dispersão. Os tempos difíceis, eles não podem provocar dispersão na vida da igreja. Eles precisam provocar ainda mais coesão, ainda mais unidade, até porque, eu e você bem sabemos, juntos nós somos muito mais fortes. E na medida que estamos separados, que nos dispersamos do rebanho, nós nos tornamos cada vez mais vulneráveis. Preste atenção o que esses dois versículos nos ensinam, 32 e 33 do capítulo 4 do livro de Atos. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Esta igreja, portanto, era uma igreja que, a despeito das dificuldades e até das prisões que foram impostas aos seus líderes, a despeito disso, esta igreja estava comprometida em fazer a vontade do Senhor. Há subtópicos que estão indicados nesta revista, nesta lição, que vale a pena registrar, e eu peço licença a você para destacá-los em leitura. Havia unidade, comunhão e generosidade.
Havia testemunho com poder e manifestação da graça de Deus. Isso está baseado nos 2 versículos que acabo de ler. Havia liberalidade. Esta igreja estava prestes a viver momentos extremamente desafiadores e complicados, mas nem isso, nem estas ameaças tinham a propriedade, tinham o poder de fazê-los prisioneiros de si mesmos. Pelo contrário, eles eram liberais e, acima de tudo, generosos com a obra de Deus. Eram pessoas que entendiam que nada era de si mesmo. Aquilo era da igreja, a missão era de toda a igreja. O que era meu não era apenas meu, era também do outro, porque ninguém poderia passar necessidade neste corpo e não ser socorrido e não ser atendido. Então havia liberalidade, havia um apoio mútuo. Eu gosto muito da expressão mutualidade, porque ela traz o entendimento de que nós estamos juntos neste mesmo propósito, como a palavra de Deus nos ensinou. E o mais importante de tudo, havia integridade. É interessante que Pedro e João, embora tenham sido presos, a Bíblia diz que eles foram liberados porque nada se encontrava para denegrir a sua imagem, a despeito deles estarem pregando uma mensagem que se contrapunha exatamente àquilo que o legalismo judaico ensinava ao longo de muitos séculos, diga-se de passagem. Então chegamos ao capítulo de número 2. Esta igreja era perseverante, esta igreja era literalmente ousada, porque esta igreja proclama Jesus Cristo, ou ela, naquele tempo, e aí vou colocar no passado, ela proclamava Jesus Cristo. Certamente você percebeu aqui que esta era uma caminhada constante e presente. Esta igreja, como eu disse, quero repetir inúmeras vezes, não podemos perder isso de vista jamais, era uma igreja cristocêntrica. Portanto, uma igreja que tinha como compromisso vital de sua existência a mensagem de Jesus Cristo. Esta igreja, ela anunciava a ressurreição do Senhor Jesus com veemência. E é interessante que no capítulo de número 5 se percebe que algumas pessoas não haviam entendido esta caminhada. O capítulo 5 começa com um triste episódio que fez parte da igreja primitiva. E não foi escondido, porque embora esta igreja fosse unida, íntegra, esta igreja estivesse voltada para os caminhos e propósitos do Senhor, é bom que se diga que esta igreja não era uma igreja perfeita, porque esta igreja era feita de homens, como a nossa também o é. Nós não somos uma igreja perfeita, embora apregoemos o evangelho do Cristo perfeito, que em a ação poderosa do Espírito Santo nos aperfeiçoa. Então poderíamos afirmar que esta igreja estava em aperfeiçoamento, em processo de se tornar uma igreja de estatura perfeita, mas até então esta não era uma realidade. E como não é a realidade de nossa igreja e de nenhuma outra igreja que está apregoando o nome de Jesus Cristo sobre a face da terra em qualquer tempo, diga-se de passagem. E eu gosto dessa experiência porque ela humaniza esta igreja. Esta igreja, ela estava experimentando um drama. A Bíblia diz que Ananias e Safira, um casal, infelizmente, é assim que o capítulo de número 5 começa, esse casal, ele vendeu uma propriedade e entrou em acordo para fazer uma oferta a respeito desta venda da propriedade, mas a Bíblia diz que eles mentiram quanto ao valor, porque havia naturalmente um dízimo que deveria ser compatível com o valor da venda. Mas ao invés de dizimar, de ofertar com base neste valor, um percentual que correspondesse a este valor, a Bíblia diz que eles omitiram o valor da venda exatamente para entregar um valor a menor. E aí temos um problema sério, porque quando chegaram na igreja, e isso aconteceu em momentos distintos, primeiro chegou Ananias e posteriormente sua esposa Safira, por volta de 3 horas depois, ambos foram interrogados a respeito da propriedade, da venda e do valor. E a Bíblia diz que ambos mantiveram a mentira. E justamente por isso os dois foram literalmente mortos, fulminados, porque Deus não admite mentiras com relação aos seus propósitos e à sua obra. E isso você não pode se esquecer. Quem prega, quem proclama Jesus Cristo, precisa entender que está diante de si uma escolha entre a vida e a morte. Nós não podemos ficar do lado da morte.
Se optamos pela vida, precisamos abrir mão dos efeitos que a morte do pecado, os efeitos provocam em nós. Então nós precisamos trabalhar para uma nova vida, uma nova existência, e isso não estava entendido no coração de Ananias e Safira. A morte desses dois gerou um temor extraordinário em Jerusalém, porque as pessoas começaram a perceber que aquela igreja de fato era uma igreja marcada pela presença de um Deus que, embora seja amoroso, embora seja tolerante em nos perdoar, é um Deus que não admite que nós façamos qualquer coisa que vá contra o seu caráter. E aí esta igreja também anuncia Jesus Cristo neste propósito, porque esta igreja, quando entende que a única mensagem possível ao Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo, esta igreja estabelece um norte para a sua caminhada. Então esta igreja se desprende das distrações deste mundo. E eu e você precisamos ter isso em mente. Infelizmente, Ananias e Safira queriam fazer da sua experiência religiosa uma experiência que trouxesse, de um lado, o Evangelho de Jesus Cristo e, do outro lado, as benesses do mundo. E nós podemos até dizer que de benesses não existe coisa alguma, porque se você pensar no que o mundo pode oferecer, você vai lembrar sempre da ideia de enganação, porque o que o mundo oferece a mim e a você é um caminho largo, e este caminho largo, ele é um caminho que pode até parecer direito no início, mas como diz o texto de Provérbios no Velho Testamento, ao final ele se concretiza, ele se apresenta, ele se revela um caminho de laços de morte. Há exemplo também do que diz o Novo Testamento, quando a Bíblia diz que existem duas portas, né? A porta estreita e a porta larga. Então andar com Jesus e fazer parte da Igreja de Cristo é fazer uma escolha e marcar a sua caminhada. Então toda a mensagem desta igreja perseverante, que não abre mão desta caminhada, que muitas vezes é penosa, muitas vezes é desafiadora, esta igreja faz uma escolha. Então esta deve ser a dinâmica da nossa caminhada cristã. E você, como servo de Deus, não pode perder isso de vista. E é interessante que isso não acontece, e essa história de Ananias e Safira nos prova isso não acontece só no seio da igreja, quando nós estamos reunidos na congregação dos justos. Isso acontece também no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos extra-eclesiásticos, isto é, nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos fraternais. Então você precisa entender que é uma escolha, e esta escolha ela exige de mim e de você a definição de que tipo de mensagem vai reinar em nossa história de vida. Por isso Pedro, João e os demais apóstolos, bem como todos os discípulos que andavam naquela igreja, que àquela altura já não estava mais apenas com cerca de 3.000 membros, esta igreja já havia ultrapassado a marca dos 5.000 membros. Esta igreja tinha um entendimento de que nós precisamos literalmente viver na dependência de Deus. Então quero fazer alguns destaques em nível de leitura, mais uma vez, agora no tópico de número 2, aí na página de número 85. O autor da lição propõe, e eu concordo com ele nestes aspectos em gênero, número e grau, que a obediência irrestrita a Deus deve ser uma responsabilidade da igreja. Essa igreja primitiva tinha isso, a obediência irrestrita a Deus. Não somente isso, a proclamação cristocêntrica, já falamos disso exaustivamente e precisamos continuar falando enquanto tivermos fôlego para falar. A ressurreição e o senhorio de Cristo. Não adianta nada eu dizer que Cristo ressuscitou se eu continuo vivendo de maneira a representar a morte do pecado. Eu preciso entender que a ressurreição de Cristo é para que eu tenha uma nova vida, uma nova experiência, uma nova trajetória. Não somente isso, o arrependimento e remissão dos pecados. O que Cristo faz por nós é isso, ele provoca o entendimento de que a nossa vida precisa mudar de rumo. Portanto, precisa haver um arrependimento. Vimos isso na lição retrasada. Pender para trás. O irmão vai se lembrar certamente, a irmã vai se lembrar certamente. E isso vai provocar a remissão dos nossos pecados. E aí entra o desafio, e então precisamos ser perseverantes e ousados nesse aspecto, do testemunho do crente capacitado pelo Espírito Santo. O
O Espírito Santo precisa reinar em nossa experiência de vida. Eu quero ler o versículo de número 29, que está no capítulo de número 5, porque, como disse há pouco, nós vamos passeando por esses capítulos e eles têm muito a nos ensinar. Faço votos, inclusive, que você faça a leitura dos capítulos 4 e 5 integralmente no estudo da sua lição, mas aqui apenas a título de orientação para o nosso desenvolvimento estudantil, nos diz a palavra de Deus, neste capítulo 5, versículo 29, o seguinte: respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Esta foi uma resposta dada ao Sinédrio, que era a liderança dos judeus naquele momento, o conselho de sacerdotes, fariseus, escribas, doutores da lei, que dirigiam aquele grupo de religiosos judaicos na cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que o Sinédrio os interrogava. E eles disseram: olha, nós não podemos deixar de falar de quem Cristo é, do que Ele está fazendo por nós. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele tem nos sustentado poderosamente e nós não vamos fechar a nossa boca. Nós não vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Olha que ousadia. Eles estavam sob pena de morte. Eles estavam na iminência de morrer, sob ameaça de morte. E a Bíblia diz que ainda assim eles se mantiveram firmes, perseverantes no propósito de proclamar Jesus Cristo de forma ousada. Eles não se intimidaram diante das ameaças. A Bíblia diz então que eles assumem um comportamento semelhante a Jesus. Então chegamos ao terceiro tópico de nossa lição. Esta igreja perseverante e ousada é semelhante a Jesus. Nós precisamos nos assemelhar a Jesus. Gosto de um cântico que volta e meia desafio a igreja a cantar, e é possível que você já tenha cantado esse cântico comigo, que diz: dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Evidentemente, nós estamos muito longe de alcançar esta condição, mas esse deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo diário, enxergar as coisas como Deus enxerga. E esses apóstolos se aproximaram muito disso. Esta igreja primitiva, perseverante, esta igreja primitiva que era ousada na proclamação do Evangelho, ela se assemelhou muito a Jesus Cristo. Há um episódio, e este tópico trata exatamente disso, em que o Sinédrio resolve fazer uma reunião para decidir e definir a sentença. E então Gamaliel, que era um homem experiente, era um líder que tinha proeminência em relação aos demais sacerdotes, escribas e fariseus, ele pediu para que os apóstolos fossem retirados, depois de naturalmente já terem sido presos. E a Bíblia diz que ele pede para retirá-los e ele começa, numa espécie de conversa particular com o Sinédrio, fazer algumas considerações interessantes. Ele diz: olha, esses homens, eles precisam ser liberados. Se nós continuarmos retendo-os, se nós prendermos esses homens de novo, se nós mandarmos matar esses homens, nós vamos criar um problema seríssimo. E aí vale fazer uma ressalva, uma observação. Se você leu o capítulo 5, você vai perceber que o que estava acontecendo ali era o seguinte: eles tinham sido presos pela segunda vez. Eles foram presos no capítulo 4 e depois no capítulo 5 eles são presos de novo. Mas nessa segunda vez em que foram presos, a Bíblia diz que o anjo de Deus, abriu as celas e liberou estes homens que foram presos em uma prisão pública. Eles foram liberados pelos anjos e a Bíblia diz que o anjo mandou que eles voltassem para o templo pela manhã e apregoassem o nome de Jesus Cristo. E assim aconteceu. Então, quando o Sinédrio se reuniu e mandou trazê-los, foi-lhes informado que estes homens não estavam mais lá. Mandaram capturá-los ou recapturá-los e eles foram trazidos direto para o Sinédrio. E é daí que aparece esta reunião. E a Bíblia diz que nesta reunião Gamaliel pede para que eles sejam retirados e considera: olha, se vocês perceberem, vocês vão notar que o que é de Deus permanece, o que não é de Deus cai por terra. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar o tempo selecionar essa história, o tempo sentenciar essa história. Se eles não forem de Deus, as coisas vão cair por terra. Se eles forem de Deus, isso vai permanecer. E se nós mantivermos estes homens presos e os obrigarmos a uma pena dura, nós vamos criar um problema sério com a sociedade. Esses homens estavam muito preocupados com isso.
Então, esse parecer agradou, esse parecer de Gamaliel, que vale até fazer uma ressalva, foi ele quem instruiu o Paulo, apóstolo Paulo, que à época se chamava Saulo. Ele foi ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, você já deve ter ouvido essa história. Então a Bíblia diz que este homem era muito inteligente, douto mesmo na lei. E ele considerou todos esses aspectos e a Bíblia diz que eles foram liberados. Mas antes, eles foram açoitados. E aqui vale fazer uma observação, quero abrir um parênteses. Na medida que esses homens são açoitados não porque Gamaliel assim orientou, mas porque alguns homens do Sinédrio entendiam que precisavam dar uma satisfação à sociedade. Às vezes a igreja se preocupa muito em dar satisfações e se esquece de deixar Deus julgar. Às vezes nós queremos fazer algumas coisas, agir de um determinado modo, só porque estamos preocupados com o que os outros estão dizendo. Nós precisamos dar uma satisfação. Não, nós não precisamos dar uma satisfação. Nós precisamos fazer o que é certo. E se é certo, vamos fazer. Se não é certo, não vamos fazer. É isso que precisa balizar as nossas decisões. É isso que precisa balizar o desenvolvimento da nossa caminhada. Se lembram de Ananias e Safira? Eles foram julgados pelo próprio Deus. Assim deve ser a caminhada da igreja. E a Bíblia diz que Pedro, João foram liberados e isso motivou esta igreja a continuar pregando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta que não quer calar é: eu e você, membros desta igreja, deste século, desta era, será que nós estamos sendo perseverantes na doutrina? Será que nós estamos sendo perseverantes na proclamação do Evangelho? Será que nós estamos sendo ousados? Ou será que nós estamos nos intimidando diante das ameaças? Eu e você precisamos assumir um compromisso com Cristo, porque a igreja de Cristo marca presença nesta sociedade, fazendo aquilo que precisa ser feito, isto é, anunciando que Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Eu fiz duas anotações aqui que eu gostaria de pedir a sua aquiescência para ler. E gostaria que você guardasse, porque elas servem de aplicação para a sua vida sobre tudo que nós estudamos na lição de hoje. O crente, essa observação é minha, deve entender o privilégio de servir a Deus. Mas mais do que isso, o crente deve considerar a responsabilidade de não se intimidar diante das ameaças. Eu e você temos que ter esse compromisso e anunciar Jesus, que apresenta a esperança, que dá vida e que muda a história da sociedade. A religião por si só não tem esse poder, mas Cristo tem. E eu e você sabemos por quê. Porque, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe no estudo de hoje. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe nesse propósito e logo em seguida nós vamos encerrar esse estudo. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desafio é enorme. Precisamos de fato ser uma igreja perseverante e ousada. Eu peço que Tu estejas nos ajudando neste propósito. Abençoa a nossa igreja a assumir este compromisso, independentemente das dificuldades. Hoje estamos vivendo a pandemia e isso tem acomodado alguns irmãos que se esconderam. Mas eu quero pedir que o Senhor nos ajude a entender que o nosso papel é fundamental. Nós precisamos ter fidelidade, porque nada justifica a infidelidade. Nós precisamos ter compromisso de submissão e obediência à Tua Palavra, porque mais importante é obedecer ao Senhor do que aos homens. E nós precisamos entender o privilégio de servir ao Senhor. Me encanta saber que os apóstolos, mesmo depois de serem açoitados, saíram dali cheios de emoção e agradecidos, porque embora tenham sido açoitados, eles perceberam haver ali semelhança com Jesus. O que significa dizer que eles se orgulharam, se enalteceram pessoalmente, se engrandeceram pessoalmente. Não falo isso de maneira negativa, mas de maneira extremamente positiva, porque eles entenderam que eles acertaram em manter a sua posição firme no propósito do Senhor. Por isso eu peço, abençoa cada irmão nesse propósito.
e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo estudo na semana que vem, se Deus quiser.